Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Nilson e hoje nós estamos concluindo nesta série de devocionais 40 dias que nós nos propusemos a conversar, em Salmos, no livro de Salmos, buscando ouvir a voz de Deus em salmos que a gente tem chamado de salmos de esperança, né? Porque movimenta aquela esperança, aquela fé dentro de nós, né, que nos leva a olhar para o Senhor de uma maneira confiando no Senhor. E hoje nós estamos concluindo essa série de devocionais. E até eu faço um convite para você, de repente você diz, e agora, está terminando, né? Eu gosto tanto, o que eu vou fazer? Talvez uma sugestão, volta lá no começo, né? Nas primeiras devocionais, de repente você pode estar ouvindo ali novamente, né, cada dia, uma delas novamente. Eu faço isso. Às vezes eu volto em devocionais que eu tenho guardados, gravados, né, como mensagens que eu anoto, e eu volto lá e começo cada dia a ver novamente. E cada dia Deus vai falando conosco, né? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Tá? Mas vamos lá, hoje é o Salmo de número 40, né? Hoje é o 40º dia, né? Então vou ler também o Salmo 40, mas vou ler versículo 17, que diz assim: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Eu quero ficar com essa expressão, né, que ele diz aqui: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu diria que não há nada, né, pelo menos na minha vida, não vejo nada que me faça mais assim me encher de esperança a cada dia, quando eu reconheço que eu sou pobre no sentido de que não tenho nada em mim, que eu possa cuidar da minha vida ou mudar situações, quando eu reconheço que eu dependo totalmente de Jesus. Não há nada que consiga me fazer sentir mais esperançoso do que quando eu reconheço que eu dependo totalmente de Jesus. Mas como assim? Né? Talvez seja, mas como assim? Não deveria ser o contrário, quando você sente que você pode fazer alguma coisa? Não, se eu confiar na minha força, na minha habilidade, na minha capacidade, naquilo que eu tenho, nos recursos que eu tenho, isso tudo é falível, tudo isso passa. Né? Isso não me garante sequer que eu consiga dar um próximo passo. Mas quando a minha dependência, quando a minha confiança é total no Senhor, então aí sim, aí eu sei que Ele não falha, eu sei que não passa, né, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu sei que as promessas do Senhor na minha vida são fiéis e Deus vai cumprir elas na minha vida. Então, depender do Senhor, né, reconhecer que é pobre, necessitado, é algo tremendo, né? Tem um poder tremendo nisso. Né? Você conhece também quando o Senhor fala lá em João capítulo 15, quando Jesus fala na parábola da videira, e lá chega um versículo que Jesus fala, olha, sem mim, no versículo 5, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Gente, isso me enche de esperança, porque lá naquele texto Jesus disse, olha, eu sou a videira, você é o ramo. Ele disse, o ramo não tem como ter vida de si mesmo, o ramo não tem. O ramo, se você cortar ele, ele seca, porque a vida vem da videira. Então, se você cortar o ramo, ele seca. Então, Jesus está dizendo, sem mim você nada pode fazer, porque a sua vida é a minha vida. Isso me enche de esperança, por quê? Porque a minha vida não é a minha vida. A minha vida é a vida de Cristo, né, em mim. E a vida de Cristo em mim é uma vida que é eterna, uma vida que faz sentido, uma vida que consegue vencer e derrotar todas as sequelas que vêm, né, do império das trevas e da morte, porque a vida de Cristo está em mim. Então, quando eu reconheço que eu sou pobre, necessitado, né, que eu não tenho nada em mim, mas que eu dependo totalmente de Jesus, isso sim me dá esperança. Né? Porque eu sei que se eu dependo totalmente dele, é ele que vai fazer. É Ele que vai mudar a história da minha vida, é Ele que vai à minha frente. Né? Quando eu descanso nele, eu chego, coloco diante dele a minha vida e digo, Senhor, somente o Senhor, eu espero somente no Senhor. Quando eu entrego isso a Ele, eu descanso. E eu tenho certeza que Ele não falha, que Ele vem em resposta, que Ele vai me atender. Então o salmista aqui, nesse Salmo 40 que nós demos, ele testemunhou, né, as experiências dele.
Quando ele começou lá no início do Salmo, né, você já ouviu devocionais sobre isso, quando ele fala, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Né? Aí ele fala, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, se você olhar o salmista, lá no começo desse salmo, ele descreve, né, um milagre que ele experimentou na vida, o socorro de Deus na vida dele. Que Deus tirou ele lá de um poço de lama e perdição, de um lugar tremendo, terrível, que ele não tinha como ser tirado de lá. Mas o Senhor foi lá e tirou ele. E Deus colocou nele uma alegria. Deus fez um milagre que ele ficou sorrindo. Ele disse, me pôs nos lábios um novo cântico. Só que o salmista, quando chega no final, então, esse versículo que nós lemos, aí ele reconhece que tudo aquilo que aconteceu não foi por ele, não foi pela capacidade dele, não foi pelas habilidades dele, que tudo o que aconteceu foi pelo Senhor. Ele continua dizendo, olha gente, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Isso é algo precioso, né? Quando nós podemos chegar a esse momento e reconhecemos que Deus está cuidando de nós. Então, eu diria assim, concluindo nessa série de Salmos de Esperança, isso nos enche de esperança. Quando nós reconhecemos que é só Ele, todo o poder é dele, mas que a vida que está em mim é dele. E que Ele está vivendo através de mim e que Ele vai produzir em mim essa vida dele a cada dia. Então isso me enche de esperança. Tem um texto que você conhece também que eu acho muito interessante, as bem-aventuranças, quando você lá em Mateus capítulo 5, né, que ele fala, começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, né, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí depois ele vem falando de várias situações, várias bem-aventuranças, né, os que choram, os misericordiosos, né, os pacificadores, então ele fala de vários. E uma vez eu vi um comentário, né, de um grande, né, escritor sagrado aí, ele analisando as bem-aventuranças e ele dizendo que a primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito, porque é como se fosse um degrau. Né? O primeiro degrau que você precisa passar para que todas as demais bem-aventuranças aconteçam na sua vida, o primeiro é você se sentir pobre de espírito, humilde, ou seja, sentir-se alguém assim vazio. Né? É como se você fosse um copo vazio, como se eu fosse um copo vazio. Se você pegar um copo vazio e colocar embaixo de uma torneira e você abrir água, a água vai cair e vai encher esse copo. Agora, se você já chegar com um copo cheio, né? Imagina um copo cheio de água, você pôr embaixo da torneira e abrir a torneira, a água vai desperdiçar, não tem mais o que colocar no copo, porque o copo já está cheio. Então aquela água é um desperdício, mas se o copo estiver vazio, aquela água vai encher esse copo. Então, quando nós chegamos diante de Deus, humildes, pobres de espírito, é como um copo vazio. Deus vai poder fazer muito e colocar muito na nossa vida. Mas se eu já chego cheio, né, todo arrogante, soberbo, ou achando que eu sou alguma coisa, ou achando que eu posso por mim mesmo, pela minha sabedoria, pela minha habilidade, que eu não dependo de Deus, é como se chegasse como um copo cheio. E aí não tem o que Deus fazer. Né? Então, ser pobre de espírito, né? Ou como salmista lá no Salmo 40 que nós lemos, versículo 17, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou pobre e necessitado. É esse coração, esse sentimento que nós temos que ter diante do Senhor, de que nós dependemos dele, que nós não somos nada sem ele. Se nós fizermos isso, o texto continua, porém o Senhor tem cuidado de mim. Deus vai continuar cuidando de mim, Deus vai continuar cuidando de você, porque Ele sabe que nós dependemos dEle. Assim como um pai e uma mãe sabe que quanto menor é a criança, mais ela depende, então os pais vão fazer de tudo e cuidar dessa criança. Assim Deus faz comigo e com você. Quando Ele vê a nossa dependência, quando Ele vê o nosso reconhecimento, que nós necessitamos dEle, que nós somos pobres, não temos nada em nós, esse Deus vai olhar para mim e para você, Ele vai cuidar de nós. Ele vai se manifestar na nossa vida. Então isso me enche de esperança. Isso nos enche de esperança. Amém? Guarde essa palavra no coração. Né? Estamos concluindo essa série de devocionais. E como eu falei, uma sugestão, de repente você volta lá e começa de novo nessa série. É tão legal a gente ouvir os textos aí. Tá bom? Deus te abençoe. Né? Fica na paz. Em nome de Jesus.